Olá, pessoas lindas, dei uma sumida por aqui. Estava fazendo um laboratório intenso de vivências reais. E eu me coloquei num desafio de todos os dias gravar um vídeo para uma rede vizinha aqui, para o TikTok, e registrando passo a passo a jornada. Porque a gente vê muito por aí as pessoas falando sobre expansão de consciência, lei da atração, manifestação, mas ninguém registra de fato o que está acontecendo no dia a dia. E a gente enxerga só recortes e fica acreditando que é sobre você ser um ser especial, escolhido por algo divino e que você consegue manifestar em 24 horas R$ 1 milhão na tua conta. As coisas não funcionam assim. E quem tá no rolê sabe do que eu tô falando. É mais para vender uma solução mágica e frustrar e gerar mais sentimento de incapacidade. E eu tô aqui justamente para desmistificar isso. Eu estudo sobre o tema de desenvolvimento humano, comportamento, espiritualidade, metafísica, neurociência desde 2018. Sou uma especialista, nem quero me colocar nessa caixa. Eu procuro ir testando isso na minha vida prática e unir tudo, porque nada está separado. Antes, para mim, isso era só uma frase, todos somos um, e agora, cada vez mais, eu percebo o quanto isto é fato. Não é sobre questionamento, tentar justificar com a mente, é sobre o que é. Nós somos o todo fragmentado em pequenas porções de experiências únicas e diferentes, como seres humanos, com nomes, maneiras de enxergar um mundo e um conjunto complexo que é essa tecnologia que é o nosso corpo, experienciando através das percepções e para além das percepções, coisas que a gente nem imagina. E a gente está parando para olhar, observar mais isso, porque tem um chamado muito grande que começou na parte material, do tipo, estou precisando de dinheiro, meus relacionamentos não dão certo, ou daqui a pouco me sinto completamente vazia. Mas no fim é sobre a gente lembrar o que somos e tornar essa experiência mais gostosa e leve. E eu tô aqui para relatar o que eu vivi até hoje, nesses 13 dias, tô fechando 13 dias hoje dessa experiência. E tem sido bem interessante porque a gente volta para uma base tão simples que de coisas que a gente deixa para lá e que fazem toda a diferença. O que eu reuni de informação para mim que faz sentido hoje e que pode mudar a qualquer momento, porque a cada segundo estamos pulando, saltando de realidade, né? Se a gente começar a desapegar e sair desse conceito de que as coisas têm que ser assim. Existe uma série de fatores científicos que são bem importantes para serem levados em consideração para responder única e exclusivamente à nossa mente. Só isso. Porque o restante é. E o sentir é o melhor laboratório. De longe, é o melhor laboratório de todos. O que eu percebi nessa minha jornada mais recente, com um zoom maior em pontos específicos da minha vida, é que aquele caminho de você observar para conseguir entender o que você está fazendo, o que você quer, o que você deseja enxergar, alcançar, para então você identificar quais são os ajustes reais que farão toda a diferença e desenvolver uma capacidade de sustentar. E o que é esse sustentar? Poder unir os conhecimentos e criar uma maneira que funcione para você. Ou seja, esta ideia de vender uma receita mágica pronta de um passo a passo, esquece, não existe. Você terá trilhas para percorrer, mas a tua jornada é única e a maneira como você vai chegar nesses objetivos que você tem também é único. Principalmente questão de tempo e a maneira como você vai desenvolver isso. E por isso que existe cada vez mais essa consciência de muitas pessoas estudarem para ser terapeuta, para ser mentor.
E a gente começar a ressignificar isso. Que o ser terapeuta ou ser mentor não quer dizer que você está acima dos outros. Precisa ter um equilíbrio de você entender o valor que tem do que você está contribuindo e dos pontos que você está unindo, mas ao mesmo tempo você não está superior a ninguém. E não quer dizer que você tenha que abandonar o que você está fazendo, e sim integrar o que você está fazendo. Todos os profissionais serão muito melhores se eles conseguirem ter a capacidade de enxergar e escutar o outro e aplicar a teoria que eles são especialistas na vida prática do que essa pessoa está comunicando e está buscando auxílio naquele assunto específico. Isso faz toda a diferença. E para além disso, a gente começar a unir essa questão de lembrar desta consciência que somos e integrar ela à experiência do ser humano, do corpo, do sentir, do pensar, o sentir, né, as emoções, o pensar, a própria mente física e as percepções que perspassam para a parte mais sutil. E para mim tá fazendo tanto sentido agora esse negócio de não se identificar. O não se identificar não é ser indiferente. E também não é ir para uma outra polaridade de carregar todas as dores. A gente associou de uma maneira tão equivocada que amar é sofrer, que se importar é passar a dor junto com a pessoa. E é você reconhecer que existe aquela dor, que existe aquela situação, mas você não é ela e você não precisa carregar ela. A empatia não é sobre você se jogar no buraco e sentir junto. É sobre você reconhecer que existe aquele universo daquela dor, mas ela não precisa ser a maneira como você enxerga a vida ou a maneira como você toma as decisões. E nesse laboratório, desses 13 dias, eu estive em contato com coisas que eu tinha muito medo. Eu tinha medo de passar fome, tinha medo de não ter onde morar. E eu cheguei nesse limite. E ao mesmo tempo que eu cheguei nesse limite, eu vi uma forma de resolver. E a forma de resolver não era perfeita. E não era fazendo exatamente o que eu queria naquele momento, mas fazendo o que era necessário. E para além de fazer o que é necessário, parar de brigar com o que está acontecendo fora. Porque diz respeito ao que está dentro. E justamente eu consegui resolver esse medo de passar fome e de não ter onde morar com o que eu conhecia que era a resposta, que era trabalho braçal, muitas horas de trabalho e receber pouco por isto. Em primeiro lugar, essa ideia de faltar não existe, isso é uma criação da mente da gente. Nunca nos faltará. Talvez a gente não vai ter exatamente as coisas do jeito que a gente queria, mas tudo que a gente precisa para aquele momento não vai faltar. E é quando a gente entra nesse medo absurdo, tu vai sentir o medo, mas tu mergulha demais nele, tu te deixa tomar por ele e você passa a ser ele. É que as coisas realmente se complicam, porque daí você começa a criar mais situações para esse medo fazer sentido. Porque o nosso corpo, o universo e a nossa mente, o inconsciente, o subconsciente, eles vão buscar meios para atender ao que você acredita. E quando você começa a descolar da ideia de que você é o que você acredita, você passa a entender que você pode ser todas as coisas. Vai depender do que você está acreditando naquele momento. E ser todas as coisas você pode ser nesse exato momento. Você não precisa esperar nenhum grande acontecimento fora, nem uma grande circunstância física ou material.
A gente lembrar o quanto somos divinos. Somos criadores e criaturas. Somos um pedacinho de Deus, né? Para quem gosta de nomear dessa forma, da fonte, do infinito, da grande consciência. E ao mesmo tempo podemos exercer o poder, conseguimos exercer o poder de criar tudo que a gente quiser. E o criar é uma maneira da gente explicar isso para a mente, porque na verdade tudo já existe, a gente só está escolhendo. E é tão maravilhoso quando você começa a enxergar a realidade de uma forma completamente diferente do que você acreditava. Porque era desconhecido, causava medo e a gente evitava. E era muito mais fácil permanecer naquele lugar confortável de dor, de sofrimento, de privação. E a mente sempre vai buscar esse caminho. A neurociência está aí para comprovar que aquela teoria de que os nossos neurônios começavam a morrer não é real. Eles vão se regenerando, construindo novos caminhos, buscando novas formas de criar, novas maneiras de se comunicar, de se estender. E eu estou trazendo aqui para uma linguagem popular, termos científicos, mas é isso exatamente que acontece. Quando a gente observa um neurônio e diz que ele está morrendo, é assim que será. A gente tem esse poder. E quando a gente observa todo o nosso sistema orgânico, neurológico, físico, bioquímico e diz, ele pode se regenerar, assim será. Tudo que a gente acredita é possível. Por que que um tratamento funciona? Para além da bioquímica que ele realiza, você precisa acreditar que ele vai funcionar. Por que que tem pessoas que usam diversos tratamentos, medicamentos e não tem resultado? Porque existe um ganho em continuar naquela condição de adoecimento. E é melhor acreditar que nada funciona, porque ali é um lugar conhecido, você continuando doente e se identificando com aquela doença. A maneira que eu tô falando não é sobre dizer que o que você sente é invalidado, não é isso. Você está sentindo, o teu corpo está sentindo, mas o teu corpo está sentindo porque você criou e você acreditou nisso que você está sentindo. E a gente está aqui justamente para experienciar todas essas perspectivas, para voltar ao fato de que nada disso que a gente acredita é real. E que a gente pode criar uma nova forma de viver. É muito doido, mas quem tá no rolê vai entender o que eu tô querendo dizer. Esse vídeo não é para todo mundo. E eu tô vivendo nesse exato momento uma transição de sair de todas as coisas que eu tinha como seguras e acreditava e pular no invisível. Eu tô colocando para jogo tudo que eu estudei, colocando em prática tudo que está guardado aqui. Porque tudo que está guardado aqui era para trazer uma segurança e uma resposta teórica para o meu corpo acreditar que era possível fazer o que eu vou fazer. Ao longo dos dias agora, eu fiz algumas escolhas, estou tomando algumas decisões e vou registrando esses passos. A primeira decisão que eu tomei é os 2 trabalhos que eu estou hoje, aqui nessa região, de maneira física, eu vou cumprir a minha prestação de serviço até o dia 24 de julho. Nesse período agora, estou acomodando a minha mudança, estou indo para outra cidade, para estar em contato com ambiências que vão nutrir os aprendizados da minha próxima fase. Um ponto é sobre o que você acredita e outro ponto é sobre o que é.
cada local, cada ambiente, ele tem um propósito. E você reconhecer esse propósito e entender que aquele ciclo precisa ser encerrado, vai poupar bastante tempo e bastante sofrimento. Encerrar um ciclo não quer dizer que aquele lugar não tem o seu valor, não quer dizer que aquele lugar é menos do que você, quer dizer que ele é algo específico e que ele cumpre um determinado papel. E se você quer continuar, às vezes aquele lugar não vai oferecer o que você precisa para a próxima fase. E para você encerrar um ciclo, você não precisa passar por uma grande perda, você não precisa passar por sofrimento, por adoecimento. Você pode escolher. Você pode construir a ponte para a próxima fase. E é exatamente isso que eu fiz até agora. Eu estava me nutrindo, eu estava criando base para então levantar voo, alçar voo. E eu tô muito feliz, eu tô me sentindo muito confiante. E se você perguntar o que eu tenho de físico comprovando isso, nesse momento, nada. Mas aqui internamente, eu tenho tudo o que eu preciso, que é essa confiança, essa fé no invisível. E eu tô seguindo o meu coração. Quando a gente segue o coração, a gente vai sentir medo, mas a gente sente uma motivação muito maior do que medo. E é justamente isso que eu tô centrada, nisto que eu estou centrada. Não é sobre estar pegada, não é sobre estar agarrada, não é sobre estar desesperada, é sobre estar tranquila no que eu preciso fazer nesse momento. Esse vídeo termina por aqui, espero que ele tenha contribuído de alguma forma. Um grande beijo e até o próximo vídeo.